Aqueles que quiserem ir para casa, né, não conseguirem ficar aqui, por favor, sintam-se à vontade, porque nós vamos continuar nossa programação, né? E nós vamos até as 5 horas do dia hoje, pela graça e misericórdia de Deus. E às 3 horas, obrigada, Jurandir, às 3 horas nós teremos então a nossa abençoada, né, e maravilhosa Santa Ceia com o nosso pastor, tá bom? Agora, irmãos, nós vamos fazer o seguinte: você vai escolher uma pessoa para você estar com ela. Eu gostaria que você escolhesse alguém. Não pode. Nada de juntinho aqui, o casal, eu e o Moacir. Não. Agora você vai escolher uma outra pessoa. Por quê? Porque o Jader vai me ajudar aqui. Você vai ganhar um papelzinho e você vai fazer um pedido para essa pessoa. E aí você vai conversar com ela sobre esse pedido, né? Sobre o que você está precisando, pelo que você gostaria que a pessoa orasse por você. E vocês vão escrever no papelzinho e essa pessoa vai ficar com o seu pedido e você vai ficar com o pedido da pessoa. E depois, vocês dois ou vocês duas irão orar por esse pedido. Você vai levar para casa para orar durante a semana e você vai orar aqui na igreja também. Entenderam? Beleza? Então vamos lá. Kelly, você não pode ficar com a sua avó. A sua avó tem que ficar com uma outra pessoa. Porque, irmãos, de casa nós já sabemos geralmente o que as pessoas precisam. Eu preciso que eu olhe para o meu esposo, para o meu filho. E de repente, a Sônia, por exemplo, não sabe o que eu estou precisando, né? Qual é a bênção que eu preciso receber. Então agora nós vamos nos levantar, vamos escolher uma pessoa. Você pode ficar aqui, se você quiser ir lá fora para conversar com essa pessoa, você pode. Nós vamos ter até 12:15 para fazer isso. Nós não temos pressa. Hoje nós não temos pressa de nada, tá bom? Porque nós não vamos para casa, nós vamos ficar. Entrega os papeizinhos. Leozinho vai pôr uma musiquinha aqui que vai ficar tocando. E nós podemos fazer isso aqui, ali fora, aonde você quiser. Está bem? É muito bom a gente orar uns pelos outros, e agora a gente leva o pedido para casa e durante todos os dias nós estaremos orando por esse nosso amigo ou essa nossa amiga de oração. Muito bem. Estão acordados? Animados? Muito bem. Quanto de água já tomaram? 2 garrafas? Quantas garrafas? Quase 2. Eu já tomei 3 garrafas. Vou para 3? Já tomei 4. Já? Viu? Isso aí, ó. Toma água aí que... Alguém aqui tá com fome? Eu não tô com fome. Tudo de boa. Queridos, eu vim falar sobre 2 assuntos bem importantes com vocês. Até brinquei ontem aqui, a hora que eu estava saindo do culto. Amanhã eu vou fazer uma parte, aí eu falei assim, vou fazer partes do que eu não pratico. Mas esta semana na verdade assim, eu tive um despertar há um tempo, mas um despertar sem ação, né? A Luciane hoje de manhã perguntou assim, será que você acordou hoje ou você só abriu o olho? Eu estava assim, né? Eu só abri o olho que eu vi que tinha alguma coisa errada e que eu precisava melhorar. Mas essa semana eu estou tentando tomar algumas atitudes referente à minha saúde, né? A saúde da minha família, eu e o Eric, né? Porque quando a gente toma atitude, a gente tem que tomar atitude por completa, né? E eu vim trazer para vocês algumas informações bem relevantes. E eu gostaria que vocês abrissem o texto de Gênesis 1:3-6. E quem puder fazer a gentileza de ler, por favor, já leia também. O verso 3 e o verso 6, tá bom? Gênesis 1. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas de separação entre águas e águas. Muito bem. Então, temos 2
elementos bem importantes ali que foram mencionados nesse verso, que é o quê? A luz e a água. Então, a luz foi Deus quem criou. O sol foi Deus quem criou. As águas também foi Deus quem criou. Porém, a água já existia antes de tudo. A água é a mais velha do planeta. A água já estava aqui antes de nós. Já estava aqui porque o Espírito de Deus estava pairando sobre o quê? Sobre as águas. Isso antes da criação. Então, a água, ela já existia. Mas eu gostaria de me ater a algum conhecimento que eu tenho e que eu busquei sobre a luz solar. Vocês já pararam para pensar se nós vivêssemos sem a luz do sol? Já se imaginaram num cenário onde a gente teria que... Tem alguns filmes que retratam uma vida no subterrâneo, sem a luz do sol, já viram isso? Vocês já pararam para pensar como seria a vida sem ter a luz do sol? A gente viver em plena escuridão, só com as luzes de uma lanterna, enfim. Já pararam? Não? A luz solar, ela tem um fundamento na nossa vida. E às vezes nós não valorizamos ela. Às vezes não, mas muito tempo. Eu sou muito branquela, né? Então, eu não me exponho muito ao sol, porque se eu viro uma pimenta, né? Então, eu vou pra praia e eu tenho dificuldades quando eu vou pra praia, porque eu fico muito vermelha. Mas a exposição do sol, quando bem controlada e organizada, ela faz muito bem. E eu gostaria de falar alguns benefícios aqui que eu procurei. Ela ajuda o nosso humor. Quem aqui tem bom humor? Quem aqui tem instabilidade no humor? De manhã você acorda feliz, na hora do almoço você já está deprimido, e daí depois de noite você já está com raiva. O nosso humor depende muito de quanta exposição nós temos ao sol. Quem gosta de acordar de manhã, num dia de trabalho, e olhar para fora na janela e estar chovendo? Tem gente que não gosta. Eu não gosto. Eu gosto que tenha pelo menos... Você gosta de chuva? Eu gosto de chuva. Eu gosto assim, quando eu estiver lá na minha casa, embaixo da minha coberta. Mas o sol, ele traz para nós um sentido diferente para o dia. Quando você tem planos para aquele dia, quem vai casar, espera que o dia esteja ensolarado. Quem vai fazer um aniversário, espera que o dia esteja ensolarado. Porque o sol traz um sentido de humor diferenciado. E não é só porque ele fornece vitamina D, é porque ele traz um sentimento gostoso para a nossa vida. Feliz. As crianças gostam do sol, né? Porque brincar na chuva é mais difícil, né? Exatamente. E eu vou trazer uma situação para vocês. A escuridão total, para a nossa vida humana, ela seria fatal. Se o sol desaparecesse, a Terra congelaria em poucos meses. E a vida se tornaria impossível. Então, o sol, nós devemos valorizar e agradecer a Deus pelo presente que Ele deu. E é interessante que o sol ele está exatamente tão longe da Terra que é para a nossa vida ficar tranquila aqui, confortável. Porque se ele estivesse um pouquinho mais perto, a gente ia esquentar demais, né? E se ele estivesse muito longe, nós iríamos passar muito frio. Então, tudo isso é parte de uma organização que Deus deu, e a luz solar é muito importante. Qual a lição espiritual que nós temos frente à luz do sol? Assim como o sol dá vida à terra, Jesus, ele é a luz do mundo. Sem luz, há trevas, frio e morte. Assim como sem Jesus, há escuridão espiritual. Mateus 5, 14 e 16 nos chama a ser luz do mundo. E isso não é à toa. Luz do mundo não quer dizer que nós também, essa é uma parte, nós saiamos, né? Pregar o evangelho a toda língua e nação. É que nós sejamos seres humanos felizes, assim como o sol traz felicidade. Então, que a luz solar na tua vida seja o símbolo da felicidade que Jesus quer que você viva.
E se organize. Assim, às vezes eu falo, né? Às vezes a gente vai fazer um check-up, a vitamina D tá lá embaixo. Aí você fala, gente do céu, o que eu faço? Porque eu não tenho tempo para me expor ao sol. A gente estava falando sobre tempo, né? Mas final de semana a gente pode se organizar na parte da manhã, de ficar um pouco exposto ao sol. Eu acho que isso são estratégias, né? Vai melhorar o humor, combate a depressão, tem uma série de coisas importantes que a luz solar pode trazer para a nossa vida. Outro aspecto que eu quero trazer para vocês é os benefícios da água. Gente, eu não sei dizer assim o porquê que a gente não toma água. Porque a gente ouve toda hora, e não é só esperar os 10 dias de oração para a gente ouvir isso, a gente ouve isso a todo minuto. Toma água, bebe água. Sabe, na internet tem um vídeo falando sobre a água. Você conversa com alguém fala da experiência que teve com a água. A água é tudo, né? A gente é 70% do nosso corpo, a composição do nosso corpo é 70% água. Então, eu gostaria de trazer aqui algumas curiosidades sobre a água. Tá? Então, vocês aí vão ficar sabendo, assim como eu fiquei sabendo. Curiosidade sobre a água. O ciclo da água é perfeito. A mesma água que existe hoje sempre existiu e se renova constantemente pelo ciclo da evaporação, condensação e precipitação. Então, hoje a água que nós bebemos é a água que está aí há muito tempo. Né? Que doideira, né? A gente pensar assim, mas realmente faz muito sentido. Nenhum ser vivo sobrevive sem água. As plantas, os animais e os seres humanos precisam dela para viver. A água prende o calor e isso regula a temperatura do planeta, impedindo que a Terra esquente ou esfrie drasticamente. A água é um solvente universal. Ela dissolve mais substâncias do que qualquer outro líquido, permitindo que nutrientes sejam transportados no corpo. Então eu pergunto para vocês, adianta vocês comerem brócolis, couve e tomatinhos e verdura, cenoura? Adianta se vocês não tomarem água? Não. Porque é ela que vai ajudar que esses nutrientes vão para todas as partes do seu corpo. E ajude a máquina a funcionar de maneira perfeita. Fome e sede. Um ser humano pode sobreviver semanas sem comida, mas apenas alguns dias sem água. E a lição espiritual que a água nos traz. Em João 4,14, Jesus ele se apresenta como a água da vida, que sacia a sede e a alma. Podemos viver sem muitas coisas, mas não sem água, assim como não podemos viver espiritualmente sem Jesus. E agora eu pergunto, você tem se hidratado espiritualmente, fisicamente? Se hidratar espiritualmente significa buscar Jesus, e se hidratar fisicamente é utilizar a água. E a água, irmãos, não é só para beber, é para tomar banho também, tá? Tome banho, se tome banho, né? Não tem nada melhor do que você chegar em casa cansada, poder tomar um banho, usufruir da água, e graças a Deus nós somos privilegiados, porque quando nós queremos tomar um banho, nós abrimos o chuveiro, água em abundância, né? Não nos falta nada. Então vamos aproveitar essas situações, porque a água realmente traz muitos benefícios. E o vídeo vai falar, mas gente, a água ela é boa para a nossa pele também. Eu passei assim uns 2 anos, principalmente quando eu fui para o Erechim, passei uns 2 anos assim, acabando com a minha vida, só ingerindo porcaria e não tomava nada de água, a não ser refrigerante e outras coisas. E eu envelheci muito, e eu vejo isso nítido no meu rosto. Eu falei isso pro Eric, que esse ano eu vou ter que fazer uma toxina botulínica na minha testa. Porque, gente, a minha pele ressecada parecia uma lixa, assim, sabe? Porque eu não bebia água. E aí eu fui num especialista, né? Conversei com o especialista e ele disse: isso aí é falta de água. Bebe água que vai melhorar a sua pele, que vai melhorar suas linhas de expressão, você não vai se sentir tão cansada porque você não está bebendo água. Então, gente, olha só, ai meu Deus do céu, muitas coisas, né, que a gente precisa melhorar, ai pai do céu. E eu queria falar mais uma coisa aqui pra vocês. Você tá com o celular aí na sua mão?
Todo mundo tá com o celular? Eu gostaria que todo mundo sabe aqui o peso que vocês têm? Peso, todo mundo sabe o peso? Então nós vamos fazer um cálculo de quanto vocês precisam tomar água por dia baseado no seu peso. Qual vai ser para você se basear aí nos próximos dias, você precisa se organizar. Vamos lá? É indicado pelos especialistas que a gente tome 35 ml por peso. Tá? Então você vai pegar o seu peso e vai fazer vezes 35. E aí vai dar a quantidade de litros de água que você tem que tomar. Eu nem vou contar para vocês o quanto que eu tenho que tomar. Eu já fiz, tá? Já fiz. Não, Deus chamei! Também você nem tem peso. Não tem que dar mais jeito de engordar para tomar mais. Quem aí deu mais do que 3 litros? Ah, Marcelo, o senhor é muito grande, por isso que o senhor tem que tomar. Olha o tamanho do senhor. 3 litros e 200. 350. 2.600. Então, assim, ó, irmãos, é isso que tem que tomar. Dá pra tomar mais? Dá. Pode tomar mais, não vai ter perigo, não. Vai ser melhor. Então, quanto que deu o seu, Demir? 2,5. Ah, tá bom, tá bem. Ó, e não adianta, eu vou falar pra vocês, ó, hoje de manhã eu ouvi aqui assim, porque quando eu subo uma montanha me dá vontade de tomar mais água. Não adianta você fazer exercício físico para tomar água. Porque você fazendo exercício físico, você tem que tomar mais água. Tá? Então assim, eu vou pra academia, eu vou lá correr 1 hora na esteira. Esse tempo aí, essa quantidade de água natural que você tem que tomar é só pro teu dia a dia. Se você for fazer exercício físico, você tem que tomar mais água. Para você repor aquilo que você está perdendo. Pode falar, Júlio. Na realidade, né, muitos de nós temos o mau hábito de tomar água quando temos sede. Isso. Né? E quando nós estamos tendo sede, é porque o nosso corpo já está pedindo socorro, né? Por exemplo, os que tem carro e quando falta água no radiador, o que acontece? Sim. Né? O que acontece? Tipo, se não colocar água no radiador, o que acontece? Estoura o motor, né? Tá, ferve, né? Ferve ali, aí é que tá a questão, e se manter sempre a água ali no radiador, sempre em dia, né? Sempre vai estar a temperatura certa. O nosso corpo, quando estamos sentindo sede, é porque já estamos no limite, né? Estamos já quase em desidratação, né? É verdade. Por isso a questão de tomar água constantemente. Sim. E ó, se você tem algum desses sintomas aqui, quer dizer que você precisa rever urgentemente a quantidade de água que você está tomando. Urina escura e com cheiro forte. Boca seca e pele ressecada. Cansaço e tontura. Dores de cabeça frequente. Se você tem algumas dessas situações, quer dizer que você precisa rever a quantidade de água que você toma e começar a ter um hábito. O hábito, gente, é difícil. Eu lá no meu trabalho, eu fico o dia inteiro sentada. O dia inteiro. E aí eu coloco uma garrafa na frente da minha cara. Porque senão eu não tomo. Se eu deixar para tomar quando eu vou levantar para ir no bebedouro, eu não vou tomar. Então tem que deixar uma garrafa cheia de água, visível, e estabelece uma meta. Tudo é cabeça, né? Eu sempre falo isso, é a cabeça. Eu tenho que tomar. Tenho que tomar. Se eu não tomar, eu não vou ser vencedor hoje. Eu vou ter que tomar. E aí assim você toma. Quem quer falar? Não sei. Então, o médico que eu fazia a cirurgia, ele falou, cada vez que você for urinar, você toma água. Terminou de urinar, vai tomar água. Toda vez você está equilibrado. Tem que tomar bastante água. Né? Essa é a frase do dia. Não importa se é bom para a saúde ou não é, tome água. É isso. Querido e bondoso Deus, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. Nós temos dificuldades em cuidar da nossa saúde, em cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física e mental, emocional, e o Senhor sabe das nossas dificuldades. Mas nós queremos entregá-las hoje para que o Senhor faça o melhor em nossa vida. Que o Senhor nos dê força de vontade, que o Senhor transforme a nossa mente para que possamos tomar boas decisões.
que possamos tirar tempo para nos expor ao sol, para termos mais felicidade e que possamos cada vez mais tomar água para que o Senhor purifique o nosso coração, o nosso corpo e para que nós possamos estar cheios também do Espírito Santo. Nós te pedimos isso, não porque temos mérito, mas os méritos de Jesus Cristo. Amém. Amém. Será que a gente come? A gente come, né? Claro, come verdura, come fruta e tal. Mas será que é o suficiente? Às vezes a gente pensa que come tudo isso e às vezes não é o suficiente. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Vocês lembram? Não sei se alguns lembram que eu fiquei 30 dias com tosse. Lembram? O Jurandir lembra. Eu vinha no ônibus, tosse, que não aguentava. Tinha até medo que as pessoas, sabe quando você tosse no ônibus, que a pessoa quer se afastar de você? E tosse. Não. Fui no otorrino por causa do ouvido que estava trancado, paguei particular, porque até esperar, né, ia demorar. Me deu um remédio, não melhorou. Daí peguei e fui para o UPA, 24 horas, não melhorei. Daí peguei, falei assim, sabe uma coisa, eu vou no postinho. Daí fui no postinho. Aquela doutora ali, gente, é uma santa. A daqui do Timur. Olha, eu falei assim, doutora, olha aqui, peguei todas as minhas receitas, tomei tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, faz 30 dias que eu tô com tosse. Lembra, Kelly, que eu mandei, você me mandou? Eu falei, tomei tudo isso aí. E tomei, nada. Daí ela olhou para mim e falou assim, sabe o que você tem? A tua imunidade está muito baixa. Vou te receitar 3 coisas. Vitamina D, vitamina C e própolis. Só isso eu tomei, em 4 dias sarei. E continuei tomando. E agora no inverno, irmãos, aconselho vocês a fazer o mesmo. Porque a gente aqui em Curitiba e região metropolitana, a gente não tem muito sol mesmo, né? É difícil. E a gente que trabalha, eu trabalho 2 vezes no escritório. No meu horário de almoço, sabe o que eu faço? Elas ficam no escritório lá. Almoço, fico lá. Eu saio lá no Rua 15. Quer me encontrar, tô lá no Rua 15. Para pegar sol, quando tem, né? Para pegar um pouco de sol, né? E mesmo assim eu ainda tomo essa vitamina D. Vitamina D é bem fácil de tomar. Você toma um comprimido por semana. Né, irmão? 1 por semana. Não é difícil de tomar. Agora outro assunto aqui é do descanso, né? Do descanso, e ele vai falar do sono também, né? E eu tive uma experiência, até com uma Ciro, comentei alguma coisa, que quando eu viajei nas minhas férias, que é o descanso, né? Que eu chego, não vejo a hora de chegar dezembro de novo, sabe? Estamos só em fevereiro, mas não vejo a hora de chegar. Que eu fui lá para Antonina, que é um lugar quente, né? Passei o final do ano lá, o ano novo. Foi Pantonina. Não, primeiro. Pantonina. A minha pressão lá, gente, minha pressão nunca foi 11. Sempre, a minha pressão agora há pouco, eu ingeri, estava 17 por 11. Eu tomei uma dipirona ali. Eu medi porque eu não estava em dúvida se estava baixa ou se estava alta. E estava alta. Daí cheguei lá e eu falei, gente, tá errado esse negócio. Daí eu medi no meu marido, medi na outra pessoa. E estava tudo certo, eu falei, gente, glória a Deus, né? Minha pressão tá bom. Daí eu fui lá para São Francisco, que é um lugar quente também, minha pressão, tipo assim, 12, 13. Claro que também, por quê? Porque eu desacelerei do estresse do dia a dia, né? Mas também foi eu só voltar quando eu estava no caminho aqui já foi para 17. Porque lá eu estava despreocupada. Com tudo, né? Trabalho, família, que deixei um pouco aqui, não estava, né? Nem pensando neles. Daí quando eu cheguei, eu já comecei a pensar neles, nos problemas, a minha pessoa já alterou, né? Então o descanso, e vai falar aqui do sono também, que vai falar do sol aqui também, que faz parte. Daí, uma curiosidade que a gente leu lá na Praça dos Juvenis hoje, que eles estão fazendo também, né? Que Ellen White, em 1902, eu fiz as contas, 123 anos atrás, ela escreveu: os devidos períodos de sono e repouso e abundância de exercício corporal são essenciais
essenciais à saúde física, assim como a mental. Roubar da natureza suas horas de repouso e restauração, ao permitir que um homem faça o trabalho de 4 pessoas ou de 3, ou mesmo de 2, resultará em perda irreparáveis. Olha que sério que é isso. São Paulo não gostou de nada do vereador. Não, Ó, para pensar, se a privação do sono afeta a saúde mental e física, você acha que pode afetar também a saúde espiritual? Certeza. A pessoa que está doente, mal, ela nem vai ter força de viver. Agora a gente vai para outro tema muito importante, como a Stephanie disse, faço delas minhas palavras, não pratico, mas tenho que fazer, que é o exercício físico, né? É uma coisa assim que é difícil, né? É uma coisa difícil porque eu trabalho no home office, então eu sou da minha cadeira para a cozinha, da cozinha da cadeira, do banheiro para a sala, então eu só sento, né? E esses dias foi muito legal, que eu fui tentar fazer um exercício físico, eu achei que eu estava muito fera, que eu corri muito, eu fui ver onde eu ia andar nem 1 quilômetro e eu achei que eu tinha corrido muito já. E é muito legal porque a gente, a questão daquela... Você achou que estava leve? Eu achei que estava, nossa, eu achei que eu já tinha corrido 10 que meu irmão tá dando de correr agora, né? Ele é nosso motivacional da família agora. E daí ele postou lá e eu falei, fichinho, deve ser tranquilo esse tal do 10K. Coitado de mim. E daí eu fui correr, eu não aguentei, e eu já achei que tinha corrido bastante. Mas como é importante essa questão do que a pastora falou, né? Que ela pregou hoje, a questão do hábito, irmãos. É que na verdade a gente às vezes coloca uma meta que a gente não consegue atingir. Se você na verdade vai começar um exercício físico, você tem que colocar metas tangíveis, né? Coisas tangíveis que na verdade você consegue. Eu não vou colocar 10K, que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir mais 1 quilômetro, entendeu? Então assim, mas o importante é que você faça 1 quilômetro e amanhã você faça 1,5 e quando você vê, você está fazendo 10, porque você já passou 1 mês. Mas você precisa começar, né? E irmãos, não sei se alguém aqui pratica exercício físico, mas eu sou a minoria e daí não pratico. Então é uma coisa que eu quero fazer esse ano, porque muitas pessoas acham que o exercício físico é só para as pessoas que estão um pouco acima do peso, e não é, gente. O exercício físico me dá uma raiva de eu falar que eu quero começar a ser fitness e a pessoa fala, mas você já é magra. Mas eu não quero fazer por causa de gordura, eu quero fazer porque é melhor para minha saúde, para que eu me exercite, né? A ignorância é triste. Agora, irmãos, eu quero que você voltar para 1 Coríntios 6,19. Quem achar pode ler. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vós mesmos? Amém, irmãos? Amém. Eu acho que esse versículo é muito forte, né? Porque aqui Deus diz que, digamos assim, Ele olha para você e fala, o teu corpo é meu, não é seu. Então as escolhas que você faz, diárias, tem que ser para a honra e glória do meu nome, não para a sua vontade. Então, Eu queria só comentar um pouquinho. Pode falar. A gente assistiu de manhã, eles falando sobre o exercício, sobre o vídeo lá. A gente não pode começar e parar. Não. Porque começar a gente está sempre começando, entendeu? Exato. E diz que não é também a quantidade que tu faz. É você fazer. Fazer você sempre, né? É isso. Fazer sempre. Como eu comentei, na verdade a gente coloca objetivos, você colocar suas metas. Eu vou começar a fazer exercício físico, vou na academia todos os dias. Se você sabe que tem uma vida corrida, não coloca isso, coloca que você vai 3 vezes na semana. Porque você sabe que às vezes não vai dar, mas você quer colocar uma meta surpreendente, porque você acha que da noite pro dia você vai se tornar um atleta. E não existe isso, irmãos. A pessoa que começa, para ela chegar naquele nível e ganhar medalha, ela faz todo dia um pouco. Ao ponto do corpo se acostumar. Porque nós somos adeptos, no caso, o que a gente faz? A gente faz todo dia alguma coisa para que a gente se torne melhor naquilo, né? Então o importante é começar. Se eu vou na academia, não tenho condições de ir na academia. Não é desculpa, irmãos. Dá para você andar pelo parque, dar uma volta na quadra, né? Já é muito legal. E outra coisa também que eu acho importante citar, que às vezes a gente olha o palco dos outros e não entende como é atrás, os bastidores. Às vezes meu irmão está fazendo 10K, eu estou muito orgulhosa dele, mas assim, ele começou correndo pouco provavelmente, ele não deve ter começado com os 10K já de
vereda. Ele começou aos poucos, e hoje se ele faz isso tanto, fico muito feliz, mas não adianta eu falar, nossa, vou fazer desse carro, eu tô corredora. Não vou conseguir, entendeu? Então assim, agora a irmã falou, fazer um pouquinho todos os dias, mas fazer todos os dias. Se não pode fazer todos os dias, não colocar metas que não vamos conseguir atingir. A gente tem que ser sincero conosco mesmo, né? A gente tem que ser consciente, irmãos. É muito difícil fazer metas que a gente consiga olhar no papel e falar, nossa, isso aqui eu vou conseguir. Porque a gente sempre faz metas que às vezes vai um pouco ali. E outra coisa, irmãos, em relação a esse versículo, como eu estava dizendo, nesse versículo eu entendo muito assim, Deus, ele sendo bem sincero e falando assim, o seu corpo é meu, né? Então assim, se o seu corpo é meu, o que me agrada? E é muito simples a gente olhar na Bíblia o que agrada a Deus, né? Ele deixou todo o manual ali. As coisas que agradam a Deus são coisas naturais, que foi Ele mesmo que fez, né? Não são coisas industrializadas que a gente está acostumado a comer, que é muito gostoso, né? Infelizmente é uma delícia. A gente sabe disso, mas a gente não pode ir pelo mais fácil. Daí já entra até a gente estava comentando na classe hoje sobre o caminho mais largo e o mais estreito. Até nisso, né, irmãos? Se vocês forem ver, o caminho mais largo é o mais fácil. Você está cansado. Eu tenho 2 filhos. Às vezes eu não estou com vontade de cozinhar, entendeu? Eu estou muito cansada, eu estou estressada. É mais fácil fazer um miojo para eles. Mas eu sei que vai fazer mal, entendeu? Então, assim, as escolhas que a gente faz agora que vão dizer se os meus filhos vão ser obesos quando eles ficarem mais velhos. As escolhas que eles vão colocar no prato, porque se eu dou um má exemplo para eles, é óbvio que eles não vão querer comer coisas saudáveis, né? Mas voltando para o assunto principal, que é o movimento em relação ao corpo. Então a Bíblia ela quer que a gente entenda que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que a gente precisa cuidar dele, né? E eu não sei se o irmão sabe, mas o sedentarismo é um dos maiores fatores de riscos para doenças modernas, né? Então, assim, o sedentarismo ele está atrelado a muitas coisas. Se você não se movimenta, possivelmente você vai desenvolver várias doenças, né? Como um todo. Quais são os benefícios do exercício físico, irmãos? Coração e circulação, né? Controle do peso, saúde mental, fortalecimento muscular. E uma coisa, irmãos, que eu notei quando a gente faz exercício físico é que a gente fica tão, né? Você já chega em casa querendo lavar a casa, tipo, né? E quando você não faz, você fica tipo, ai, vontade de dormir, e assim. Então, assim, é muito legal, gente, né? Só é difícil fazer mesmo. É difícil, mas a gente vai conseguir. Até o final de ano essa igreja vai ser todos atletas. Ó, o que OMS, assim, eu peguei alguns dados, pode estar errado, mas eu acredito que sim. O OMS, eles indicam, né, eles recomendam que a gente faça 150 minutos de atividade física moderada por semana. Gente, não é muito. 150 minutos não é muito, né? Se a gente for ver, caraca, 60 minutos é 1 hora, né? Então, assim, vamos picar isso. Vamos dizer que a gente faça 20 minutos por dia, você já baterá a meta, né? Então, a gente pode fazer isso. A gente consegue, pessoal, a gente consegue. Vamos ter fé. E estudos mostram também que se exercitar regularmente, a pessoa vive em média 7 anos a mais do que uma pessoa sedentária. A avó é a prova. Gente, a minha avó tem 80 anos, eu não canso de falar isso, ela fica com vergonha, mas eu falo porque eu tenho muito orgulho disso. Mas a minha avó é a pessoa mais disposta que eu conheço da minha vida. A minha avó, ela anda tranquilamente, você não vai ver ela. Eu tenho uma outra avó que tem quase a mesma idade que ela, e a minha avó, ela tem 70, a minha avó tem 80, a outra 70, quase 80. Eu conversava com ela dormia. A avó não teve uma vez. Se a gente chega 9 horas na casa dela, ela conversa lucidamente, tranquilamente. E isso, claro, está atrelado a várias práticas que ela tem diária, né? Ela tem uma alimentação boa também, ela cuida muito da saúde dela. Mas, gente, a minha avó, ela ia fazer exercício quando ela morava lá em Santa Felicidade, lá no parque. Ela anda tranquilamente, você não vai ver ela... Nossa, eu fico muito pasmada, porque ela tem 80 anos, né? E às vezes você vê pessoas novas que às vezes andam um pouquinho e falam, vamos parar. Né? A gente coloca em contratempo com a Stephanie da avó, então a gente vê... Não dá pra caminhar junto, né? Não, ela bate até em mim, assim, ela bate até em mim. Eu tenho cansaço, ela não tem isso. Você nunca vai ver ela falando, eu tenho que dormir porque eu tô com sono, não tem isso. Eu acredito que muito está atrelado à questão dos hábitos dela, mas também porque ela aprendeu. A Adventista tem um método muito legal de unir, né, tudo isso, né, em relação à saúde, como a saúde é importante em relação à fé, gente. É muito importante. Não tem como você servir a Deus sem saúde, né? Então a gente precisa cuidar.
Então, vou dar algumas dicas, né, para a gente iniciar aí os exercícios da rotina. Caminhadas ao ar livre, substituir o carro pela bicicleta ou as escadas. É triste, mas vai melhorar. Alongamento, movimentos, né, dentro de casa. Olha, irmãos, esse daqui de movimento de escada, não sei se funciona, porque lá em casa o movimento é pra cama daí, porque não dá muita vontade, né? Você tem que sair pra fora mesmo. Pode falar. Eu tenho um carrinho de feira, né? Carrinho de feira. Às vezes quando não tem ninguém para ir no mercado, eu pego um carrinho. Isso. E são pequenas escolhas, né? Só que assim, eu tenho uma seguinte teoria. Quando a pessoa quem tem um carro, quando você tem um carro, nasce um sedentário. Porque se você tem um carro, você vai optar por ir de carro. Meu marido, ele não anda, ele vai na esquina de carro. Então assim, você não compre um carro se você não quer se virar um sedentário, porque você não vai querer andar nunca mais. Agora, como o ar puro e o exercício físico, né, juntos transformam a vida, né? Então, gente, quando a gente combina os dois, né, a gente vai ter mais energia, disposição, vai melhorar a imunidade. Como a gente aprendeu, a imunidade é algo que vai conseguir reverter casos graves. Às vezes, o irmão estava dando ali na nossa classe um exemplo, que ele pegou uma quase virose, e foi por conta da imunidade que ele conseguiu reverter um quadro que talvez durasse mais dias. Então, vocês veem a importância da imunidade, né? Prevenir doenças, redução do estresse. Gente, o estresse é algo que está no dia a dia de todo mundo. Hoje em dia, o que mais a gente vê é pessoas estressadas, ansiosas, nervosas, por conta também da velocidade eu atrelo a tecnologia também, porque eu não tenho paciência de esperar um carregamento, às vezes, do upload, por quê? Porque eu estou acostumado com a tecnologia, eu não tenho paciência. Quando demorou nem 2 segundos, eu já falo, caraca, coisa demorada, a internet é muito devagar hoje. Porque a gente está acostumado com tecnologia, né? As pessoas mais velhas até não, até entendem se demorar para carregar alguma coisa. Eu não consigo entender, eu já acho que eu vou ter que mexer na antena porque não está funcionando. Então, assim, a saúde como um todo consegue fazer com que a gente sinta, consiga enxergar o mundo e ver que as coisas acontecem num processo. Nunca você vai plantar uma árvore que seja ela vai crescer amanhã. Ela tem todo um processo, sabe? Então a nossa saúde tem que ser um processo. Vamos caminhando juntos, devagar, para que a gente consiga até o final do ano todo mundo ser fitness aqui na igreja. E também, irmãos, eu gostaria então de ler o último. A gente, Lucas 5,16, para a gente finalizar e a gente concluir. Pode ler quem encontrar aí, tá? Jesus, porém, se retirava para os lugares solitários de oração. Isso. E olha, eu sempre comento com os irmãos que a gente tem que pegar como exemplo Jesus. Claro que isso daí pode até parecer meio, isso é óbvio que é. Mas a gente tem que pegar o que Jesus fazia. Se ele se retirava, seria para um lugar silencioso, é o que a gente deve fazer, né? Um lugar que tem ar puro, às vezes a gente meditar no parque, respirar, se movimentar, ficar um pouco sozinho, né? É tão importante assim. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de ficar sozinha. Por conta, assim, eu acho que eu era acostumada, minha família é grande, meus irmãos, a gente tem mais 3 irmãos, então minha família é muito barulhenta. Eu não conseguia ficar sozinha, eu sempre tinha que estar perto de algum irmão meu ou da minha mãe. E, gente, como é gostoso, às vezes, você ficar ao ar livre, pensar e conseguir se sentir presente, né? Conseguir voltar, parece que você recarrega as suas energias. O meu marido, ele tem um dom pro silêncio que eu admiro nele, porque eu não consigo, eu acho o silêncio assim, uma coisa estranha, sabe? E ele é uma pessoa que só me escuta e fala, é sério. Então, assim, a gente admirar essas pequenas coisas que, se vocês verem, ela está atrelada a todos os outros benefícios, de uma forma geral. Então, a conclusão, irmãos, é que Deus nos dá o ar, o movimento, para ferramentas, né, para a gente viver melhor, para a gente usar, para a gente abusar disso que Deus nos deu. A gente não tem que fazer privação, nem de poder visitar a natureza ou se alimentar melhor, como um contexto, né? Mas a gente pode estar melhorando isso. Nós vamos cantar um hininho, a capela, é a capela. E depois a Bruna vai nos ensinar a fazer uns exercícios. Vamos lá? Nós vamos cantar um hininho das crianças. Beleza? Vamos lá. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz.
tirar. Vamos tirar esse paletó? Bem, passa pra cá. Tira esse paletó para ficar mais flexível. E, irmãos, que é isso? Tá doido. Vamos lá, animadinhos, fazendo os gestinhos. Vamos lá? Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Ai, agora ficou maravilhoso. Vamos fazer mais rápido, tá muito lento. Então, mais rapidinho? Vamos lá? Ô, Valcir, já muito que Vai, Não, respira então. Pode respirar? Muito bem, agora vamos lá. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Cecília, vem aqui com a tia. Vamos, Cecília. A Cecília vai mostrar como faz. Porque vocês estão... Pastor, pode chegar, nós estamos numa hora de movimento. Esse povo está meio morto aqui. Vamos lá? Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Uma das coisas mais importantes que nós temos aqui é a questão da temperança, né? Que é o domínio próprio, o equilíbrio, que ela fala assim, a moderação que nós devemos ter. O extremismo nunca leva a nada a ninguém, principalmente na questão da fé, quando há um exagero, há um extremismo em cima mesmo da religião. Aqui não tem tanto, né? Mas lá no Mato Grosso tem muitos dissidentes, né? Eles acabam com a igreja, eles começam a minar. O pastor falou assim, agora no sábado, só Deus vai aceitar se não tiver água encanada, luz elétrica, internet. Então é a mesma lavagem cerebral que esse camarada fez, é feito lá mais ou menos assim lá também. E eles conseguem tirar as pessoas da igreja e levam ao extremismo. Não existe uma moderação, uma temperança, um equilíbrio em cima disso. Então lá o pastor mesmo já foi visitar vários desses dissidentes aqui e assistiu o pastor deles lá. Mesma conversa, a gente vai comprar um terreno grande, vai todo mundo para lá, todo mundo vai virar santo e todo mundo vai ser arrebatado, essas coisas, conversa assim. Isso nunca vai dar certo, irmãos. Porque se todo mundo vai para um lugar e ficar esperando a voz de Jesus, quem que vai pregar o Evangelho? Quem que vai contar para as outras pessoas? E outra, nós estamos vivendo num mundo em que pela primeira vez na história do mundo, nós estamos vivendo todos os sinais da voz de Jesus Cristo se cumprindo ao mesmo tempo. Todos, inclusive a pregação evangélica, nós precisamos para Emílio e Peba na saída da porta ontem lá. Então, se nós estamos pensando que o Evangelho está sendo pregado, que está assim, muito devagar, presta atenção, muito. É que as informações não chegam até a gente. Mas a pregação do Evangelho está sendo pregada assim, rápido demais agora. Está conseguindo ir aonde não conseguia entrar, está entrando. Então, quando de repente assim, chegar o momento correto, Deus vai botar de qualquer maneira, tendo nós preparado, não, quem está preparado, não está preparado. Aí tem as 10 virgens, né? 5 estavam e sabiam todas, sabiam a mesma coisa, todos tinham a mesma coisa. Só uma que faltou um pouquinho mais longa. Ela tinha um pouquinho, mas não dava o suficiente. Então, quando usamos de temperança, assim, extremismo, nunca vai dar certo. E aquele grupo lá, aquele pastor lá falava isso, eu disse, saí da igreja, o pastor foi conversar com ele, cortou um monte de uma vez, que foi 12 de uma vez só, se não foge a memória, da igreja lá. Daí esse pastor desistiu de lá e foi tomar cavalo. Aí viu o índio cuidar deles, porque o índio sim, que é a pregação do evangelho, esse cara foi lá em casa lá, e ele chegou assim, eu vi uma jaca madura, já peguei assim, falei, rapaz. Lembra desse chegou à tarde lá e pega aqui. E 5 dias já foi embora também. Não dá certo. Num grupo que eu vi que usa o extremismo, não dá certo. Isso vale
para a igreja, como na questão de fé, o extremismo, né? Não pode botar uma briga, não posso que lá, não sei que lá, nunca vai dar certo. Se nós usarmos aqui a temperança, o equilíbrio, aqui as coisas vão dar certo. Extremismo nunca vai dar certo. Nem falou, na alimentação, seja o que for. E eu sigo bastante pessoas aí que falam sobre saúde, né? Ali, e a maioria dos médicos fala assim: nós deveríamos nos alimentar como os antigos se alimentavam. Então, antigamente não tinha bolachinha recheada, ele não fala, não sou eu que falo, bolachinha recheada, isso, aquilo, cristal, os iFoods por aí assim, não existia. Então, estava conversando com minha mãe falou assim: pois é, antigamente nós éramos carne de porco, isso aqui, ela falou assim: pois é, imagina se não comesse a carne de porco, não tomasse tanto vinho e cachaça como tomava ali e não fumasse, estaríamos quase por vivo hoje. Mas a alimentação, nós pegar o arrozinho e feijãozinho assim, o equilíbrio, é a melhor coisa que nós temos. E uma das coisas que nós temos que ter em nós assim é o autocontrole. Autocontrole de nós mesmos, que assim. E às vezes nós, por pouco, estouramos, né? Alguma coisa sentido aqui, temos que ter o quê? Essa renúncia e moderação para a temperança dar certo na nossa vida aqui. Isso não vamos dizer assim, só com o poder de Deus, e nós temos que pedir para Deus essa temperança, essa moderação, esse domínio próprio, esse equilíbrio que nós devemos ter na nossa vida aqui. Você viu ali que o corpo humano, ele é, como diz o salmista, assombrosamente formado. E aí eu pergunto, você acha que o nosso corpo assombrosamente formado veio de uma explosão? O ser humano. Está aqui, apareceu. Os próprios, teve um próprio evolucionista, ele falou assim, que nós somos criacionistas, nós acreditamos na criação. Evolucionista acredita na evolução. E um dos criacionistas, ele falou o seguinte: a gente faz comparações em 150 bilhões de anos, 200 bilhões de anos, bilhões de anos, bilhões, ele usa essa expressão assim, para que haja evolução. E um deles falou assim, a evolução não é isso. Para o homem evoluir dessa maneira assim, devia ser muito mais tempo. Então não tem como dizer assim que é evolução. A criação de Deus foi perfeita, e ela é perfeita. O ser humano veio do macaco, porque se o macaco fosse evoluído, tinha muitos macacos, estava evoluindo hoje. Por que evoluiu só um macaco ou uma macaca? Não tem nem lógica nisso aí, né? Então nós viemos de uma criação, nós somos filhos de Deus. Agora, por nós virmos de uma criação, somos filhos de Deus, Deus está preocupado com nós, sim ou não? Que nós confiamos em Deus, sim ou não? Sim. Deus responde muitas vezes se você tem fé, sim ou não? Responde. Mesmo às vezes nós temos uma fé. Vou cantar um exemplo bíblico aqui, 2 exemplos bíblicos aqui. Está lá em 2 Reis 5, vocês já conhecem a história de Naamã, que ele foi curado da lepra. Eu vou parafrasear aqui, né? Vocês sabem que a menininha aqui tem um verso que chama ela de menina, né? E depois já em seguida chama ela de moça. Então ela não deveria ser nem menina, nem umas 15, 16 anos por aí assim, quem sabe? Mas é por aí assim. E ela falou, se o meu Senhor soubesse que lá em Samaria tinha um profeta que pode curar essa lepra, que estava assim. A esposa chegou e falou para Naamã, olha, certo, aqui falou assim, assado, ele pegou e foi. Ele foi. Mas ele ficou bravo. Que lá o verso 11 fala assim, Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava que iria sair, ter comigo, iria ficar em pé, ele ia invocar o nome do Senhor Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Ele ficou muito bravo. Porque ainda o profeta Moisés fala, estava no banho do rio, estava lá, né? E ele falou assim,
Não são porventura Abana, Farfar, rios de Damasco melhores do que todos Israel? Não poderia eu lavar-lhes nesse ficar limpo? Voltou-se e foi com indignação. Ele não gostou da nem conversa que ele teve, nem teve a recepção. E aí ele ficou muito bravo. Mas aí, eu vou continuar a leitura aqui, os amigos deles, né, acham assim, mano, tá, eu sei que é meu sujinho o rio aí, choveu bastante aí, tá meio escura a água aí, é só 7 vezes. Mas eu pensei que era mesmo fazer isso, fazer aquilo, coisa mais difícil, entrar 7 vezes nesse rio aqui, vai lá. É só 7 vezes. Tomou uma vez, ele olhou, estava assim, tomou 2 vezes, 3 vezes, um banho assim. Eu ia sair, eu falei, não, filho, falta só 4. Aí na 7ª vez, a pele dele ficou, ele teve fé em Deus, ele acreditava. Se não fossem os amigos, ele não tinha sido curado da lepra. E Deus atendeu o pedido. Esse é um caso. Outro caso, deixa eu uma cartinha aqui, nós já estudamos na lição da escola sabatina com vocês. Muito bem. Que é a cura de um jovem possesso, né? Que os discípulos não puderam curar, está lá em Marcos 9. Não vou ler todo de 14 em diante. E os discípulos não puderam curar aquele menino aqui, chegar até Jesus e falar assim, olha, nós não podemos curar o menino aqui. Aí Jesus também falou assim, puxa, até quando que vou ter com vocês, né? Povo incrédulo aqui, geração incrédula, fala aqui Jesus no verso 19. Aqui ele manda trazer o menino perto dele aqui. E o menino se agitava, ficava violento, o que ele diz aqui, né? E caiu pelo chão aqui e perguntou a Jesus, ao pai do menino, há quanto tempo que isso está acontecendo? Desde a infância, respondeu ele, né? Muitas vezes tem-se na água para matar, mas alguma coisa tem compaixão de nós, ajuda-nos, né? E ao responder Jesus, ele falou assim, né? Se pode, se puder, né? Se pode, tudo é possível para aquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, né, com lágrimas, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Esse pai estava com fé? Não tinha fé nenhuma. Aconteceu um milagre? Aconteceu. Então muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por um momento da vida que você fala assim, eu não estou com fé suficiente, não está legal minhas coisas, Deus não vai me ouvir, não. Confiança, confiar em Deus. Confiar em Deus. Peça mesmo não tendo fé, mas peça. Lá em Marcos também 5 fala assim que daí chegou o pai da menina Jairo e disse assim, olha, filha, está morrendo, vai lá em casa, coisa e tal lá. Ele foi, eu vou lá. Mas no caminho assim, teve uma mulher que estava com hemorragia de sangue. E ela fala apenas uma coisa, se eu apenas tocar nas vestes, serei. Ela estava o quê? Com fé. Foi lá e tocou e saiu o poder, e Cristo assim, peraí, mas saiu o poder de mim. Quem tocou? Aí os discípulos davam, o Senhor, está todo mundo empurrando, tocando aqui assim. Mas a diferença é que ela tinha fé e queria. Os outros não tinham fé, mas Deus atuou na vida. Quantos milagres Deus já fez, quantas coisas que Deus já fez na nossa vida aqui, de vocês aqui, ó, as nossas aqui dentro aqui. E que muito tempo nós esquecemos. Deus faz, aceita, quarta-feira, sua alegria, muito obrigado, Senhor Deus, que a semana seja uma graça, isso, aquilo, coisa e tal. De repente nós escrevendo na frente assim, porque minha vida é uma desgraça, não oro por minha fé. Um muro de lamentação. E tem a passagem que eu não lembro, que Isaías que fala. Lembrai-vos das coisas do passado. Lembrai-vos do passado. Jó não reclamou um monte para Deus? Na lição nós estudamos? O que Deus falou assim? Jozinho, ô meu querido, você estava aonde que eu não fiz o lançamento aqui do tudo?
da arquitetura aqui, do mundo aqui. Onde é que você estava? Eu fiz o fundamento da terra aqui mesmo. Onde é que você estava? Então Deus tem um poder tão grande que seria assim uma aberração tão grande nós reclamar de Deus. Eu sei que muitas vezes esse mundo fala assim, que não quero nem sair da cama. Quer chover o dia inteiro, né? Para dormir. Tão ruim que às vezes passamos. Mas essa é a hora que é a hora de a gente reclamar a Deus, ó Senhor. Estou péssimo. Está tudo dando errado. Nada está certo. Clama e acalma. Clama e acalma. Eu vou ler mais 3 versos aqui que veio à cabeça agora. Está lá em Salmos. Nós encerramos aqui. Confiança em Deus. Tem várias passagens que falam sobre confiança em Deus aqui. Salmos 37. Eu gostaria que vocês pudessem abrir ali. São 3 versos que a gente vai ler e como que nós devemos esperar em Deus em confiança. O verso 3 de 37 fala assim, ó, confia no Senhor, faz o bem. O verso 5 fala assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O verso 7 fala assim, descansa no Senhor e espera nele. Esses 3 versos. Pega a primeira palavra de cada um. A primeira palavra. Do verso 3 fala o quê? Confia. O verso 5 fala o quê? Entrega. E o verso 7 fala o quê? Descansa. Entendeu? Simples. Confia, entrega e descansa. Deixa que Deus fará o resto. Isso é confiarmos em Deus. Deixa Deus agir. Irmãos, confiar em Deus muitas vezes nem sempre é fácil. Confiar naquele que você não vê é fácil. O povo de Israel confiava em quem ele via. Então fazia o bezerro de ouro, era esse Deus, era aquilo. Babilônia tinha 600 deuses, dava 2 deuses por dia, mais ou menos, para os caras assim. Mas Deus sempre fez o maior milagre no povo de Israel quando confiavam nele, mesmo o povo não viu. Possivelmente nós nunca vamos ver Deus aqui nessa terra, que nunca vai para você dizer, prazer, sou Deus, que eu fiz você, nunca. Mas confiar nele, que ele faz, como já foi conversado hoje de manhã na meditação que eu passei aqui, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Temos que entender isso, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O mundo hoje se transformou de tal maneira que nós queremos ser tudo imediato, tudo por agora, como eu falei. Tudo agora, imediatamente. Não. Deus tem o seu tempo. E nós temos que ter a paciência de esperar em Deus, mesmo que leve, quem sabe, mais de 4 anos, mais de 5 anos para Deus responder. Isso é confiar em Deus. Que Deus abençoe a todos nós, irmãos. Que essas 10 horas passamos aqui na igreja, que eu certeza que vai ser uma de grande valia em nossas vidas. Pai eterno que estás no céu, que esse hino que nós acabamos de cantar seja a nossa oração. Sabemos que o Senhor vai agir. Como, que jeito, quando, que hora, nós não sabemos. Mas o Senhor fará um grande milagre. Milagre nas famílias, restaurando a fé, trazendo aqueles que um dia estavam conosco para ficar nesse retiro. Filhos que estavam fora da igreja retornarão, esposos que estavam fora retornarão, quando não sabemos, mas o Senhor vai agir. Só sabemos que o último grande milagre que o Senhor vai fazer nessa terra é responder às orações dos pais pelos filhos que estão fora da igreja. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O tempo passa tão depressa. Que o Senhor venha estar morando no nosso coração, transformando a nossa vida, que possamos ser mais semelhantes do Senhor dia após dia. Igual jamais. Somos pecadores, somos falhos, indignos e merecedores da tua graça e tua bênção. Mas o Senhor, Pai, é tão amoroso que mesmo nós, filhos rebeldes, pecadores, o Senhor nos ama.
A própria palavra, João fala que o Senhor nos amou primeiro, o Senhor se encontrou. E por isso nós damos graças ao Senhor por estarmos aqui dentro da tua casa. Que o Senhor agora nos dê uma semana, ainda não é o pôr do sol, mas estamos orando que seja uma semana abençoada para todos nós. Que seja uma semana de vitória, principalmente vitória em Cristo Jesus pela fé. Muito obrigado por tudo, permanece com essa igreja, que realmente essa igreja possa haver um reavivamento espiritual. Na tua bênção, tua paz, em nome de Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém.